Dando sequência, então, à nossa videoaula a respeito das peculiaridades da agricultura, né, vamos ir além de Hoffmann. Né? Então, Hoffmann, lá em 1978, ele listou todas essas que a gente viu na videoaula anterior. Mas tem-se mais algumas, né, que foram listadas posteriormente, né, por outros autores, que a gente foi angariando ao longo dos anos, né? Então, outros fatores, outras coisas que diferenciam a agricultura das demais atividades. E uma delas é o trabalho disperso e ao ar livre. Então, na agricultura, a grande maioria das atividades, pessoal, existem exceções, é claro, vocês podem até me listar algumas, né? Principalmente com esse cultivo mais moderno na água, né? Então, e outros mais que a gente tem, que são fechados, são em ambiente fechado. Mas a grande maioria das atividades que vocês vão trabalhar é ambiente aberto. Né? Então, olha, a gente olha aqui, ó, tem um cara com pomar, tem outro com algumas camalhões ali, né? Aqui nós temos vacas de leite, o pessoal lavrando a terra, né? Coisa que se faz menos hoje em dia. Aqui nós temos alguns pivôs, né? Alguns cortes numa vista aérea de uma propriedade, que são dispersos. Né, são dispersos por toda a propriedade e também ao ar livre. Vamos dar sequência aí, que a gente tem outra figurinha mais exótica, né, mais de filme, mesmo de pintura, que aparece aí, que a gente colocou só para ilustrar mais um pouco. Nós temos aqui alguns silos também, que é onde se armazena a produção. É claro que tu vai fazer todo o trabalho ao ar livre, somente o produto vai lá para dentro do silo. Aqui nós temos uma parte da produção que é ambiente fechado, né, onde tu vai trabalhar com as tuas máquinas, fazer a manutenção, guardar teu maquinário. Então, mas a grande maioria é exposta, né, exposta a raios, a chuva, ao sol, a granizo, né, neve em muitos locais do mundo. Né, então vocês ficam de maneira dispersa e ao ar livre, né, sujeito a todas essas intempéries aí, todos esses fatores que a natureza impõe, né, para vocês produzirem. Tá? Então, e a maioria dos trabalhos urbanos são em ambientes fechados, né? São em escritórios, em lojas, em supermercados, né, em lojas de roupa, fábricas, né, fábricas de automóveis, fábricas dos mais variados produtos, celulares, notebooks, geladeiras, enfim, todos os produtos, a maioria, são produzidos em ambientes fechados, né? Alguns climatizados, outros não. E a maioria dos produtos, né, que são produzidos no meio rural são ao ar livre. Né? Então é uma peculiaridade, é uma dificuldade a mais que muitas vezes corre o pessoal que não quer produzir, não quer passar trabalho. Né? Então é isso que acontece. Então vocês vão estar aí na linha de frente da produção, alimentando as pessoas, e para isso vão ter que sofrer um pouco com esses fatores aqui que a gente já falou nas peculiaridades anteriores, né, que é o clima e as estações do ano. Tempo de trabalho diferente do tempo de produção. E esse aí é um quebra-cabeça, pessoal, para a administração rural. Né? Então, vocês vão normalmente ter um tempo de trabalho menor do que o tempo de produção. Né? Então, vocês vão ficar menos tempo do que a produção ocorre. Então, muitas vezes, vocês vão ficar com ociosidade do trabalho. Então, essa ociosidade aí leva a um custo, uma elevação no custo, que a gente vai ver na sequência, né, da nossa disciplina, a respeito do custo fixo. Então, o trabalhador rural é um custo fixo. E ele deve ser diluído, como a gente vai ver na sequência. Certo, pessoal? Então, a gente tem aí, ó, tempo menor de trabalho em relação ao tempo de produção. Então, por exemplo, vamos pegar uma lavoura de arroz como exemplo. Tu precisa ficar o tempo todo na lavoura de arroz? Não. Tu vai preparar o solo, tu vai fazer a organização que tem que fazer, vai fazer a curva de nível se for necessário, vai plantar, vai adubar, vai começar a esperar germinar, tu vai entrar com ureia, tu vai entrar com água, claro, numa sequência ordenada. Posso não estar falando a sequência certa aqui, que vocês vão ver lá em culturas. Né? Então, pessoal, esse tempo aí, vocês não vão ficar o tempo todo na lavoura, vocês vão ficar uma parte do tempo onde tiver atividades para ser desenvolvidas. Depois vocês vão voltar, vão revisar, vão fazer as aplicações necessárias, né? Regular a água, enfim, fazer toda aquela atividade que vocês sabem bem. Né? Então, esses ajustes nas atividades para evitar a ociosidade no trabalho. Né? Então, você vai ter que ajustar.
Esse pessoal que está na lavoura, o tempo que ele não está na lavoura, essa aí é a gestão da propriedade, né, pessoal? Então, para vocês fazerem uma gestão adequada, vocês vão ter que dar outra ocupação para esse pessoal, né? Então, vão ter que ter atividades para preencher esse tempo. Por isso que a maioria das propriedades, né, elas não são de monocultura. Elas têm mais de uma atividade que vai preencher esse tempo aí, então, com outras atividades que vão completar o tempo de ociosidade naquela atividade específica, que seria a atividade principal, né? Isso aí provocaria uma elevação do custo de produção, coisa que a gente não quer, que quanto maior o custo, né, menor vai ser o lucro, como a gente também vai ver na sequência. Então, qual é o principal entrave aqui do tempo de trabalho diferente do tempo de produção? Ocupar esse pessoal, né? Distribuir o trabalhador em outras atividades ou preencher esse tempo com atividades peculiares àquela atividade principal, por exemplo, manutenção de máquina, né? Ou se tu tiver outra lavoura, então colocar as lavouras em tempos diferentes, né? Que tu vai fazer numa, depois tu vai fazer na outra e assim subsequentemente, né? Tá? Então seria esse aí uma peculiaridade que a gente pode discutir melhor também na aula síncrona. Fatores biológicos, né? Então todo o processo produtivo, seja na agricultura ou pecuária, né, bem como na transformação desses produtos, ele vai ter um processo biológico. O que é o processo biológico? Aquele que depende de situações, por exemplo, de fertilidade, de evolução, germinação, né? Então são processos biológicos. Como a gente pode observar aqui nessa figura, nessa primeira, né, que tu coloca uma semente no solo e ela, de acordo com a fertilidade desse solo, com a umidade e a porosidade desse solo, ela vai ter uma germinação melhor ou pior, né? O solo, né, que é a terra, né, que é outro fator de produção. Vocês vejam como vai se interligando aí os fatores para produzir depois o produto final, né, que vocês vão obter e dele vão obter o lucro. Aqui a gente tem outra sequência, né, de germinação até a formação de um girassol ali, então é outro produto primário, né? E aqui a sequência das sementes, né? Que seria uma semente verde até a semente seca aqui, que nesse exemplo aqui no caso é o soja, que é um processo biológico também de maturação, que vai desde essa sementinha que tu coloca no solo, cresce, né? Toda a planta vai produzir a vagem, né, e a vagem vai dar sequência aí em toda essa maturação até o ponto de colheita, armazenamento, né, que vai ter uma textura, umidade, enfim, tudo advindo do processo biológico. Tá? Então, que seria basicamente a germinação, crescimento, maturação, no caso da agricultura aqui, no nosso caso. Né? Alto custo de entrada e saída do negócio. Esse aí já é mais aí da parte mesmo de administração, né, que a gente está trabalhando com vocês. Então, para vocês começarem um negócio, geralmente o custo é mais elevado. Então, vocês vão ter que ou arrendar, ou comprar uma terra, ou vão comprar maquinário. Então, todo o processo de entrada, tá, para vocês começarem a produzir. E muitas vezes vocês não têm o conhecimento prático também daquilo que acontece, né? A gente sai aqui da faculdade com conhecimento teórico bastante rico, e muitas vezes não tem ideia mais da prática, e a prática é muito importante, pessoal. Olha, ela é fundamental. Quando vocês saírem daqui, vocês vão aprender muito ainda e vão ensinar muito mais, né? Com toda certeza. Então, vocês aqui, vocês percebam que uma máquina nova, bonitinha, com alto custo. Lá, vocês quando saírem já vão ter uma máquina mais desgastada, vocês vão vender por um preço bem menor, tá? Então, esse alto custo de entrada e saída do negócio está em relação à necessidade de venda também, de tu ofertar para vender, oferta e procura, né? E o pessoal geralmente explora, pessoal. Vocês vão sair, vão vender um negócio que está em andamento, vocês vão ter que vender por menos do que ele vale, normalmente. Não é sempre que acontece isso aí, certo? Relação produção-consumo, tá? Essa relação produção-consumo, pessoal, ela é mais marcante na agricultura familiar. Aí eu procurei uma figura típica aqui da agricultura familiar. Essa aqui é um pouco antiga, né? Para mostrar para vocês aí que geralmente quem trabalha com agricultura familiar tem uma família maior, né? Tem mais filhos, né? E isso aí vai implicar, né, numa produção diversificada, que eles vão produzir muito mais de acordo com aquilo que ele consome, pelo menos a tradição é essa,
Então, essa produção diversificada, uma parte significativa vai se destinar a fazer dinheiro, né? E isso aí vocês vão ver também lá na disciplina de extensão rural, provavelmente vão trabalhar com isso aí, que as pessoas muitas vezes deixam de se alimentar para poder vender esse produto, transformar em dinheiro, né? E outra parte em alimentação, né, que seria uma parte muitas vezes menor do que o pessoal necessita, porque esse dinheiro, pessoal, hoje em dia ele está muito mais necessário. Então nós temos necessidades hoje que não são necessidades para a vida, mas são necessidades sociais, como possuir um celular, ter acesso à internet. Então a modernidade traz isso aí chegou ao meio rural. Então vocês vão trabalhar na parte da extensão, o professor de extensão, que vai ter cada vez mais uma necessidade de produção, de desviar essa produção que se destinaria para o consumo, seria aqui a parte do consumo, né? Tá bonito o rapaz ali consumindo, para transformar em dinheiro. Tá? Isso aí é bastante problemático, mas com a tecnologia moderna a gente pode reverter esse quadro, né? Ou colocar em equilíbrio, melhor dizendo, né? De produzir dinheiro e produzir alimentação também, que a agricultura familiar você sabe que é muito importante para o desenvolvimento de qualquer país. Liquidez monetária, tá? É outra peculiaridade aí que a gente foi procurando e achando depois do Hoffman, né? O que é liquidez monetária, pessoal? É tu possuir dinheiro para cumprir os teus compromissos. Então, tu ter liquidez. E a gente vai trabalhar também a parte da liquidez lá no final da parte dos índices de produção, né? Então, vocês vão ver se tem liquidez ou não tem liquidez monetária. Ou seja, tu ter dinheiro para pagar teu compromisso. Muitas vezes tu tem a soja no armazém, mas não tem dinheiro. Tu tem o boi no campo, mas não tem dinheiro. Então, a liquidez é tu ter o dinheiro, não o produto. Mas boi é dinheiro, soja é dinheiro. Ele vale dinheiro, mas ele não é dinheiro. Tá? Então, o dinheiro é importante aí. E esse dinheiro, essa liquidez monetária, essa disponibilidade de dinheiro está ligada, né, às altas taxas de inflação. Muitas vezes o produtor ele produz, vende o produto, mas a alta taxa de inflação vai corroendo o poder da moeda. Então, hoje em dia, a gente não tem uma alta taxa de inflação. Até este ano, talvez a inflação seja um pouco maior, em virtude da pandemia, né, e o aumento de preço. Mas essa venda que o produtor realizou, colocou o dinheiro no banco. Se existir inflação, aquele dinheiro vai perder valor. Tá? Então, isso aí vai diminuir a liquidez monetária. Estacionalidade da produção. Tu produz todo numa época, né? Geralmente, tu tem que cumprir compromissos naquela época de produção. Então, tu vai ter que vender ali. E lá na época de produção, geralmente, o preço é menor. Então, tu vai ter uma liquidez menor. Mercado financeiro pouco desenvolvido no setor agrícola, né? Então tu não tem aquele mercado, aquela facilidade de acesso a recursos, né, para sanar os teus compromissos, né? Então, como tem na parte da industrial, comercial, né, tu tem muito mais acesso a dinheiro do que o crédito rural. Algumas vezes tu tem acesso ao crédito rural, não dá para generalizar, mas a maioria das vezes o mercado financeiro não é tão desenvolvido como os outros setores da economia, setor de informática, comunicação, enfim, de serviços, né? E a agricultura não é tão desenvolvida assim. Bom, esses princípios, pessoal, essa aula foi mais curta, né, da segunda parte, que não cabe, eu estou colocando só de 15 minutos, até para passar pelo YouTube para vocês. Todas as aulas vão ser no máximo 15 minutos, essa segunda aula foi menor, mas é mais agradável uma aula menor. Então, esses princípios econômicos, né, todos os princípios econômicos administrativos que se aplicam ao comércio, prestação de serviços, em geral, também se aplicam à agricultura. Além desses que a gente debateu aqui. Então, vocês vejam que é bem mais complexo tu trabalhar com a agricultura do que tu trabalhar com os outros setores de serviço, indústria, comércio, né? Então, a agricultura é bem mais complexo, mas ela é a mais necessária. Afinal, nós que alimentamos todos os demais, né? Ninguém vive de computador, de serviço, enfim, a gente vive de alimentação. Então, nós somos muito importantes, a gente não pode esquecer disso aí.